mas a gente não pode deixar de falar, claro, da primeira pauta do dia, que é a mais importante, teve uma repercussão gigantesca ontem, e sim, né, tem a ver com o caso Marielle. O vice-presidente do PT defendeu Brazão, não creio que matou Marielle. Só que é importante fazer uma pequena retrospectiva do caso, porque as pessoas esquecem mais ou menos do que se trata, né? O resumo mais ou menos da situação toda. E eu queria, né, começar trazendo para vocês alguns recortes da imprensa de antigamente para falar o que popula o imaginário coletivo. Vamos colocar primeiro entrevistas, né, de jornalistas, advogados da CNN, para daí a gente ir descobrindo do que se trata o caso Marielle. Na invasão de privacidade de pessoas, né, sem qualquer fundamento legal, isso pode implicar, a gente precisa saber quem mandou, né? Eu quero saber primeiro quem mandou matar Marielle, segundo quem mandou esse cara abrir o sigilo dos desafetos de Bolsonaro. Pode ser que seja até a mesma pessoa. Nossa, mas com base no quê? Você não, eu tô falando aqui, não sei. Tô falando, Renata, qual que é a sua avaliação neste caso? Quem mandou matar Marielle? Eu não sei, não dá para saber. Eu sei que a Rede Globo, ela fez mais ou menos a mesma coisa que o Boulos falou aqui no púlpito. Vamos colocar o Boulos no púlpito para vocês. Vou matar Marielle Franco. Se nós pegarmos o que a investigação avançou, nós temos 3 acusados principais. Rony Lessa, vizinho de Jair Bolsonaro. O segundo acusado, Elcio Queiroz, preso, assim como Rony Lessa, e que teve 12 vezes, ao menos, no condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro. O terceiro nome envolvido, Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, que tinha a mãe e a esposa como funcionárias no gabinete de Flávio Bolsonaro. Depois ele foi executado na Bahia, numa operação que envolveu policiais civis do Rio e que a irmã dele qualificou como queima de arquivo. Quando tem rabo de porco, focinho de porco, nariz de porco, as suspeitas são inequívocas. Põe aí o post. Quem mandou o mandante matar Marielle? Então você vê, quer dizer, fatos, evidências, a delação, né, não importa. The Intercept antecipa que Domingos Brazão mandou matar Marielle. A pergunta então passou a ser: quem mandou o Domingos Brazão mandar matar Marielle? E você vê, eu quero colocar também, só para o Satye fazer aqui a foto do Domingos Brazão. Olha ele aí. Queria colocar só... Não, vamos rodar, depois eu passo o vídeo da Talíria. Mas, de novo, né? A gente fica toda hora estarrecido com a falta de repercussão da imprensa sobre esse caso e a falta de preocupação, né, das pessoas em entender como isso prejudicou o Bolsonaro, né, naquele período, de maneira absoluta, durante a campanha dele, antes da campanha dele, durante o período da presidência dele. Eles usaram isso como instrumento de manipulação das pessoas, Satye. Marcos, o Twitter do Adrilho Jorge, inclusive, nosso amigo de bancada, está viralizando nas redes sociais, obviamente, sempre viralizam em razão da qualidade do texto, embora o Twitter seja apenas 140 caracteres, agora tem o Twitter pago que você consegue falar mais, mas o Adrilles, em poucas palavras, conseguiu resumir profundamente esse sentimento que permeia o Brasil. Eu vou fazer a questão aqui de ler esse tweet, não vou nem parafrasear, vou ler na literalidade. Descobriram quem matou Marielle, mas o sentimento da esquerda é de tristeza, porque o mandante não foi quem queriam. O sentimento não era de justiça pela morte de alguém, mas de ódio por quem queriam que fosse o assassino. A vida de Marielle nunca importou de fato para a esquerda. Gente, isso aqui é perfeito, isso aqui tem que emoldurar e colocar pendurado na parede, não é porque o Adrilho está aqui na bancada com a gente, mas é porque tem uma profundidade, é a realidade. Eles tripudiaram durante 6 anos, sambaram, e eu digo sambaram porque eu estou no Rio de Janeiro, e a galera entende, sabe o que eu estou falando, sambaram no corpo dessa senhora, dessa vereadora, durante 6 anos, acusando a direita, acusando o presidente Bolsonaro, acusando a família Bolsonaro
de um assassinato de uma pessoa que ele sequer conhecia. Sequer conhecia. O presidente Bolsonaro, como muito bem o deputado disse, estava na Arábia Saudita, numa ocasião de uma agenda oficial, e a Globo, covardemente, sabendo da ausência do presidente no país, fez uma matéria ligando um porteiro que mentiu, inclusive. O porteiro mentiu, dizendo que o Bolsonaro tinha ligação com o Rony Lessa, aquela coisa toda. E veja, ele teve que ir de madrugada, né, no horário da Arábia, horário do Brasil, na madrugada do horário de Brasília, para se explicar. Porque se esperasse passar 12 ou 24 horas do fato, o Brasil já entenderia que o Bolsonaro que matou. Mesmo ele explicando, hoje a gente tinha, né, até ontem, diversas pessoas que diziam que o Bolsonaro e a sua família eram responsáveis pela morte da Marielle. Uma canalice sem fim da grande imprensa, que vocês viram aqui, os vídeos, não sei, mas eu imagino, eu acho que foi. Eu fiz alguma série de entrevistas nas ruas, na eleição passada, fui em alguns comícios do PT, inclusive, e eu perguntei para algumas pessoas, quem mandou matar Marielle? E essas pessoas diziam, com a boca cheia, foi a família Bolsonaro. Numa certa ocasião, eu até fiz a pergunta para a mesma pessoa, Marcos. Eu perguntei, e quem mandou matar Bolsonaro? Ela disse, foi eu. Eu estou prevendo o futuro. Ou seja, são pessoas odiosas que querem a morte do Bolsonaro, então presidente da República naquela época, e alegavam que o Bolsonaro matou a Marielle. Foram 6 anos de perseguição, de calúnia, injúria, difamação, fake news, tudo, 6 anos tripudiando, surfando. Inclusive, a Aniele Franco está hoje sentada na cadeira de ministra da Igualdade Racial, está lá cometendo racismo, mesmo sentada nessa cadeira, como se fosse um pagamento de dívida pelo que fizeram com a Marielle. Eu quero saber se a Aniele Franco vai se pronunciar agora, com veemência, defendendo a honra da sua irmã. É óbvio que não vai. É óbvio que não vai fazer nada. Aí a esquerda está em prantos, está triste. A esquerda, nesse momento, para finalizar a minha análise, deveria estar feliz, deveriam estar celebrando, porque finalmente a Marielle vai poder descansar em paz. Mas não, senhores. Eu termino a minha análise parafraseando o que o Adrilles Jorge nos disse no tweet, que está viralizado nas redes sociais. A esquerda está triste, porque o mandante do assassinato da Marielle Franco não foi quem eles queriam. Não é o Bolsonaro, muito menos a família Bolsonaro. É uma pessoa que tem sérios e fortes vínculos com o PT e que fez a campanha da Dilma Rousseff e tem forte vínculo com o senador Lindbergh Farias, que é do PT. Enfim, está atolado até a lama. E, infelizmente, quem matou a esquerdista também foi um esquerdista. E, Adrilles, para a gente seguir nessa análise, todos os vazamentos de operações sigilosas e de investigações sigilosas devem ser investigados. Porém, eu fico, de novo, batendo nesse ponto do estardalhaço, né? Imagina se o mandante tivesse feito parte de uma campanha do Bolsonaro, apoiado o Bolsonaro, tivesse um adesivo do Bolsonaro. O mandante do mandante seria o Bolsonaro em todos os jornais, em todos os meios de comunicação desse consórcio. Você ia ver isso daí estampado hoje nos jornais. A gente tem que fazer uma análise psicanalítica desse fato, né? Marielle é um ser humano, não importa a sua ideologia, foi assassinada brutalmente, de uma maneira covarde, ao que tudo indica, por uma vingança de uma questão local do Rio de Janeiro, não tendo rigorosamente nada a ver com o Bolsonaro ou com outro tipo de qualquer pessoa vinculante a qualquer tipo de ideologia. O mandante foi um cara muito mais ligado à esquerda, um cara que fez campanha para Dilma Rousseff, mas isso não importa. A questão é, no Rio de Janeiro são assassinadas centenas, milhares de pessoas todos os dias por questões exatamente de uma falta de segurança pública. Essa falta de segurança pública se deve à leniência e à complacência em relação ao crime por causa de um Estado falido, por causa de uma política de segurança falida que obedece a um critério progressista de esquerda dentro do Rio de Janeiro. Então, a Marielle, infelizmente, foi vítima da própria política de segurança pública que o seu próprio político preconizava dentro do Rio de Janeiro, infelizmente. Agora, essa narrativa não obedece ao esquema de ódio da esquerda que quer demonizar, destruir, perseguir, solapar e destruir os seus adversários.
Então, a morte simbólica da Marielle, na verdade, não é a morte de alguém para a esquerda. É a tentativa de assassinato da reputação de seus adversários, a saber, a família e o próprio ex-presidente Bolsonaro. Tudo isso foi feito, essa alimentação permanente, constante, vibrante do assassinato, não do assassinato, da repercussão do assassinato da Marielle, foi feita para demonizar a direita brasileira, particularmente na figura de Bolsonaro e de seus filhos, que também são políticos. Não adiantou, não colou. Não era Bolsonaro o assassino, por óbvio. Não eram os filhos do Bolsonaro os mandantes do assassinato. E isso tudo foi reverberado pela própria Rede Globo, numa matéria de quase meia hora de duração no Jornal Nacional, feita de maneira abjeta, que fazia links, que fazia ilações e pontes à possível participação de Bolsonaro, a ponto de Bolsonaro aparecer na televisão e chamar, com razão, com toda razão, os diretores de jornalismo da Rede Globo de patifes, de canalhas, que estavam tentando fazer uma ligação absolutamente espúria dele com o assassinato da Marielle, numa das matérias mais abjetas do mundo. Então, eu reitero aqui o que eu disse no Twitter. Não é exatamente a preocupação, aliás, não é nada a preocupação sobre a morte da Marielle que motivou a esquerda para essa investigação. É, na verdade, um ódio. É um vício travestido de virtude. Em falsa preocupação com a morte, com a injustiça sofrida por Marielle, a esquerda encampou essa morte de uma maneira absolutamente ignominiosa, canalha, sórdida, para promover perseguição política, para promover difamação, para promover a morte simbólica ou até real daqueles a quem ele tem ódio, que é o Bolsonaro e a sua família. Então não é um amor pela vida da Marielle, é um ódio que move a esquerda. E a gente pode fazer uma metáfora aqui para toda a construção ideológica da esquerda. O que move eles não é um sentimento de justiça, não é um sentimento antirracista, ou antimachista, ou antifascista. É o ódio por aqueles que eles projetam, quem eles acham que são injustos. E nesse ódio de uma suposta injustiça, de um suposto crime alheio, eles se tornam, eles, os esquerdistas, os próprios criminosos, imputando falsos crimes àqueles a quem eles acham que são criminosos. Foi assim comigo, quando eu fiz um gesto, fiz um tchau e me chamaram de nazista. Foi assim com o Bolsonaro, quando ele não obedece a cartilha do politicamente correto na sua linguagem. É assim com várias outras pessoas que eles acham que são conservadores, ou cristãos, ou liberais, e que eles colocam na panela do nazifascismo, que eles bem entendem, né? Quando eles mesmos fazem declarações antissemitas, fazem proibições, querem boicotar judeus, querem perseguir pessoas, aí fica na cota dos justiceiros, dos paladinos da moral e da verdade. Então, eu reitero o que eu disse aqui no Twitter. Não é por amor a Marielle, não é pela preocupação com uma vida, é pelo ódio a seus adversários, é pelo ódio ao conservadorismo, é pelo ódio ao cristianismo, é pelo ódio à direita que eles instrumentalizaram a vida e a morte de uma pessoa para tentar assassinar a reputação de outros. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.